Olá, boa noite. Angola, boa noite. A correria do dia a dia leva muita gente a ter hábitos alimentares que colocam em risco a saúde. Em Luanda é frequente ver pessoas a comerem em barracas ou a comprarem alimentos nas ruas pelos baixos preços dos produtos. Mas alguns especialistas alertam que os riscos de contaminação desses alimentos por causa da má conservação e também da confecção das comidas. A nossa equipa flagrou locais sujos e com muitas moscas. Moscas, lixo e águas paradas foi o que encontramos ao redor dos alimentos vendidos pelas zungueiras na beira da estrada. Dona Amélia Ngunga, peixeira há mais de 4 anos, confessou que, apesar do cenário, o peixe que vende está em bom estado de conservação. Acordamos 5 horas, até que chegar lá, 6 e tal, e compramos o peixe e voltamos para casa, para a praça. Congelamos com gelo. Se não acabar, vai para a arca, dia seguinte tiramos. Fizemos assim o dia. Conservamos muito bem para não estragar, porque o cliente não compra quando o peixe está estragado. Também dá problema, vem desenvolver, se você vender peixe estragado. Outro método usado por algumas vendedeiras para conservar e manter fresco os alimentos vendidos tem sido o uso dos armazéns da praça, conhecidos como processo. Eu vendo peixe há 25 anos. Nós guardamos nos processos. Até que nos processos não é muito caro, 500 kwanza, porque eles conservam o nosso negócio. Para não estragar na arca do processo. A carga que tem em casa estragou. Não, essa aqui não é preciso gelo. Gelo é só a miudeza. A batida, vai gelo. Essa aqui vai na arca. A falta de higiene e má conservação de certos produtos alimentares nos mercados informais das ruas de Luanda podem trazer diversos problemas para a saúde humana. O consumo das comidas comercializadas na venda ambulante, quer dizer, na via pública, é muito arriscado, porque elas estão propensas a adquirirem certos micro-organismos que podem ser prejudiciais para a saúde do ser vivo. Apesar de conhecer os riscos que corre ao comprar comida nas ruas ou em barracas, este cidadão afirma que já comprou alimentos à beira da estrada. Tenho comprado alimentos na rua e acho que tenho atentado à saúde pública, porque tem vários alimentos que são expostos, né? Apanham poeira, apanham vento e não é bom que nós passamos a ingerir esses alimentos porque faz mal à saúde. O nutricionista defende maior fiscalização dos alimentos vendidos na rua para que se cumpram as normas de higiene e segurança. Esses alimentos, quando são vendidos nas vias públicas, automaticamente elas são vendidas de formas inadequadas. Um exemplo, os peixes, para serem conservados, elas podem ser conservados no máximo de 2 a 3 dias. Já a carne, ela deve ser conservada no refrigerador no máximo de 1 dia ou então 72 horas. E automaticamente nós não vimos mecanismo, ou seja, condições suficientes de conservações adequadas no ambiente que onde nós compramos nossos alimentos. Dados da Organização Mundial da Saúde afirmam que a cada ano, em todo o mundo, cerca de 420 mil pessoas morrem e 600 milhões adoecem por ingerir alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas. Vamos conferir outros destaques para hoje. O Hospital Azancote de Menezes realiza cirurgias pediátricas gratuitas a diversas patologias até ao dia 15 de agosto. Trabalhadores da EPAL decretaram greve e exigem aumento salarial na ordem dos 30%. Lançada em Luanda a campanha Somos Iguais, que vai promover paridade e empoderamento da mulher e da rapariga, iniciativa das primeiras damas africanas. O Festival da Juventude Católica junta em Luanda mais de 10 mil jovens de Angola e São Tomé e Príncipe. O evento tem o selo da Arquidiocese de Luanda. Na reportagem da semana, seroprevalência infantil, números de contágio e abandono de crianças seropositivas. Ajuste dos preços do ensino particular está insuportável para algumas famílias que vivem em zonas sem escolas públicas. Cessar-fogo no Congo Democrático entrou para o 5º dia. A situação no leste do país parece controlada. Tem também o melhor do desporto e outras matérias de interesse. Bem-vindos ao Melhor da Informação, que começa agora.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, Angola, boa noite. O Hospital Materno Infantil Azancote Menezes é palco de cirurgias pediátricas até ao dia 15 de agosto. Estão a ser operadas patologias como a circuncisão, o freio da língua, hérnias e também criptorquídeas, entre outras. O objetivo é operar mais de 200 pacientes até o fim da campanha de cirurgias pediátricas. O projeto foi criado para reduzir a lista de espera de pacientes do 0 aos 16 anos, que aguardam desde 2023. A cirurgiã pediátrica Esperança Kipungo explicou o tipo de procedimento que está a ser feito. Esta campanha está a ser feita apenas cirurgias de baixa complexidade, tá? Cirurgias que têm um tempo mínimo de 20, 30, às vezes 40 minutos, ou seja, são consideradas cirurgias de baixa complexidade, como hérnias, circuncisões, criptorquídeas, que são doenças que afetam o testículo, freio da língua. São cirurgias muito pequeninas e que demandam também um tempo anestésico menor, mas que temos uma demanda muito grande e que temos muita criança na lista de espera. Devido à procura pelos serviços, houve a necessidade de se estender os dias da campanha. A campanha foi concebida inicialmente do dia 5 até o dia 12 deste mês. Porém, pela demanda e pela forma como está a correr uma campanha bastante animada, bastante ordeira, as metas que traçamos estamos a conseguir dentro do possível cumpri-las, então decidiu-se estender a campanha até dia 15 e estender também o alcance, não é, das pessoas que desejarem esta campanha. Inicialmente foi concebida para as crianças que já estavam listadas aqui no nosso hospital, mas no período de 12 a 15 nós vamos abrir também para as crianças externas, ou seja, as que não tinham ainda cadastro conosco. Vamos fazer o cadastro, né? Vamos listá-las, vamos diagnosticá-las e vamos categorizá-las de acordo com o tipo de patologia para fazermos a programação cirúrgica o mais breve possível também. Estão a ser operadas mais de 20 crianças e jovens por dia. Nós planejamos uma frequência de 30 crianças por dia. Fazemos cirurgias de 30 crianças por dia e isto daria um total de 240 crianças no final da campanha, 240 crianças operadas. Esta é a nossa meta e até o momento estamos a conseguir cumpri-la. Quem quiser participar da campanha de cirurgias pediátricas do Hospital Manuel Azancote de Menezes precisa ser rápido. As operações terminam na quinta-feira da semana que vem, no dia 15. Eu gostaria de deixar também frisado que neste momento a campanha compreende apenas cirurgias de baixa complexidade. No entanto, nós estamos a receber já pacientes com outras patologias que neste momento não são alvo da campanha. Então a mensagem que temos que deixar e queremos deixar também aos familiares é que neste momento as cirurgias que nós estamos a categorizar e estamos a cadastrar os pacientes são cirurgias de baixa complexidade. Hérnias, circuncisões, criptorquídeas, ou seja, testículos que não estão dentro da bolsa escrotal, ou seja, tem essa patologia escrotal, são estas cirurgias. As demais cirurgias serão, obviamente, deixadas para uma outra ocasião. Encarregados de educação em Luanda falam das dificuldades económicas por que passam com o novo ajuste das propinas no ensino particular. O reajuste no ensino privado é de 30% e, por isso, os encarregados apelam por soluções mais equilibradas e pela intervenção do Estado.
A partir do próximo ano letivo, as instituições de ensino privado em Angola poderão aumentar as propinas em 30,16%, conforme anunciado pela Associação Nacional de Ensino Particular, ANEP. Esse aumento é visto como um peso adicional para muitas famílias, especialmente em áreas como o bairro Dangeré, no Talatona, que carecem de opções de ensino público. A distribuição de escola, o que nós mais temos aqui são escolas privadas do que estatal. Aqui não existe nenhuma escola estatal, nem hospital estatal nós temos, não é? Então só temos mais privados. Então às vezes existem muitas crianças aqui que não estudam. Às vezes por intermédio de quê? Por intermédio da quantidade do preço das propinas, que há pais que não têm capacidade para pagar as propinas aos seus próprios filhos. Face à situação, alguns pais dizem que planeiam cortar algumas despesas para compensar o aumento das propinas. Nós já soubemos que quem estuda no privado tem sempre consequências. No que nós, assim, exemplo, se eu faço compra de 100 mil mensal, então faço de 80, que é para poder acrescentar nos estudos dos meninos. Outros encarregados, enquanto compreendem a necessidade do reajuste devido à inflação e a outros custos operacionais das escolas, ainda acham que a decisão deveria ter sido mais ponderada. As instituições devem também olhar daquilo que é a vida dos encarregados, porque nem todos os encarregados têm a capacidade de fazer já os pagamentos que já fazem atualmente. Agora, mais com as subidas, isso vai complicar mais ainda, porque as pessoas não vivem só pagando propinas. Alguns encarregados entendem a necessidade do reajuste das propinas nas instituições de ensino privado, mas sugerem que este reajuste seja na ordem dos 10% ou 15%. Por outro lado, outros encarregados sugerem que o Estado tome algumas medidas, como, por exemplo, a implementação de mais instituições do ensino público. Simplesmente, se nós termos mais setor ou escolas estatais nos nossos distritos ou no nosso país, isso minimiza também a entrada de certos meninos no setor privado. 15%, 10%, para que também os donos destes estabelecimentos não fiquem sem rendimento, não é? Porque, digamos que, embora estão a oferecer um serviço de ensino, mas também precisam ter rendimentos econômicos. Com o retorno às aulas à porta, a situação aparenta ser um desafio para muitas famílias, que terão de ajustar os seus orçamentos para garantir que os filhos continuem a frequentar a escola. Funcionários da empresa pública de águas, EPAL, decretaram greve para reclamar direitos exigidos num caderno reivindigativo que data de 2019. O ponto principal do caderno é um aumento salarial na ordem dos 30% e melhores condições de trabalho. Funcionários da empresa pública de água EPAL decretaram greve desde o dia 8 do mês em curso para reclamar aumento salarial na ordem dos 30% e melhorias das condições de trabalho. Os trabalhadores reunidos em assembleia declararam a greve que deu início no dia 8 de agosto por razões subjetivas, várias, extremamente gravosas, decorrente de um caderno reivindicativo que demos entrada em 2019 e que ao longo deste tempo tivemos algum sucesso com os anteriores conselhos de administração, que vinham gradualmente implementando ou atendendo algumas exigências. Mas infelizmente, a partir de 2023, foi exonerado o Conselho de Administração, que comprometeu-se em aumentar os salários na ordem de 30%, mas com a sua exoneração e a chegada do atual Conselho de Administração, o atual Conselho de Administração diz que não vai aumentar os salários nem em 2023, nem em 2024, nem em 2025. Há outras situações bastante gravosas, prendem-se com as condições de trabalho, que são bastante precárias. Nós na EPAL temos trabalhadores expostos em permanente contacto com produtos químicos nas estações de tratamento de água e nos laboratórios. Segundo o porta-voz da EPAL, Vladimir Bernardo, disse que a empresa em referência está a atender paulatinamente às exigências do caderno reivindicativo. Desde a altura em que foi declarada a greve, que tem estado a se realizar alguns encontros, já foram realizados 2 encontros e hoje será realizado o 3º.
onde de facto as duas partes estão a negociar. Faz parte do caderno reivindicativo, alguns pontos, boa parte deles já há uma convergência entre as duas partes, mas realmente o ponto que tem sido mais debatido é relativamente ao aumento salarial. É importante frisar que o caderno reivindicativo faz menção a um aumento na ordem de 50%, e este aumento está a ser feito de forma gradual. A empresa, nesta altura, o Conselho de Administração manifestou todo o interesse, não recusou de facto fazer este incremento na ordem de 30%, mas simplesmente está a pedir a boa-fé da Comissão Sindical para que dê algum tempo, uma vez que as condições financeiras atuais da empresa não permitem fazer um aumento nesta dimensão. Aproveitamos também tranquilizar os clientes da EPAL e consumidores e a sociedade de um modo geral, que enquanto durar esta situação da greve, a EPAL assegura o abastecimento de água, ou seja, estamos aqui a garantir o funcionamento de todos os nossos sistemas para que de facto esta situação não afete o que tem a ver com o abastecimento de água. O porta-voz assegura que tudo está a ser feito para se resolver tal situação. Campanha Somos Iguais. Igualdade e empoderamento da mulher em destaque. Infância condicionada. A incerteza e o estigma. Se é possível, sim, um casal onde um dos indivíduos seja seropositivo, ter filhos com risco bastante diminuído. A transmissão silenciosa de uma doença ainda sem cura. Entender que esta criança é única, a sua condição é única, incomparável eventualmente com a das outras crianças e requer um tratamento especializado. O abandono de menores sem culpa e sem remorsos. Porque é que nós permitimos que a criança tivesse esse tipo de diagnóstico? Então as pessoas culpam-se e muitas vezes não tomam a atitude de poder fazer uma intervenção que é pontual. O corte da transmissão vertical e a possibilidade de viver saudável. O impacto na vida dessas crianças é bem maior do que se pensa. Seroprevalência infantil. Esta sexta-feira, no Girassol Jornal. 48 reclusos no AMBO concluíram com sucesso os cursos de marcenaria e alvenaria. Os cursos foram promovidos pelos serviços prisionais e visou dar ocupação aos reclusos. Durante 6 meses e em parceria com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, os cursos foram ministrados com uma carga horária de 4 horas diárias. Com 48 matriculados, todos do gênero masculino, nas especialidades de alvenaria e marcenaria. Estamos encerrando mais uma etapa de um ciclo formativo lecionado pelo INEFOP, dando mais um passo na infinita estrada do saber, do aprender e do conhecer. Em nome dos finalistas, Manuel dos Santos tomou a palavra, descrevendo os benefícios da formação. Nem tudo tem sido fácil, até mesmo em outras sociedades. Gratos estamos nós por tudo o quanto colhemos desta formação e tudo devemos a vós. Aproveitando o ensejo, pedimos as nossas mais humildes e sinceros pedidos de desculpas pelos nossos maus comportamentos e antes que nos esquecemos, obrigados ao estabelecimento penitenciário pelo elo de ligação com o INEFOP UAMBO, que já dura há 9 anos e que muito tem ajudado na reintegração social do ex-recluso. Alguns reclusos encontraram na unidade prisional do Cambiote uma oportunidade de recomeçar a vida. É o caso de Francisco Katanga, que terminou aqui o seu ensino médio e ganhou outras habilidades. Estamos aqui a produzir a produção agrícola, bem dizer. Então, é algo benéfico para a população penal. Neste exato momento, antes de preso, não sabia fazer a eletricidade, não conseguia canalizar a eletricidade e não conseguia também trabalhar com os tubos em termos de canalização. Atualmente, eu sou profissionalmente em
artes profissional na questão de eletricidade, canalização. Tive bem estudar na sociedade, mas não fui a tempo de terminar a minha formação, né, na questão de ensino médio, pelo menos ensino médio. Mas atualmente consegui terminar o meu ensino médio aqui, Ciências Econômicas e Jurídicas. Daniel Chisoka tem hoje outras valências e está ávido em contribuir para o bem-estar social. Aprendi muitas coisas, assim como a área da produção agrícola, porque normalmente sobre a estética já vim com essa profissão. A comarca me ofereceu uma oportunidade na qual se calhar sou eu que tenho visto isso. Mentalmente a comarca tem sido algo muito importante para mim. Consigo me esforçar mais naquilo que são os meus objetivos, eu porque também sou cantor, consigo escrever mais músicas e influenciar, né, aqueles que estão na mesma condição comigo, que é para conseguirem ser forte, apesar de que não faço parte dos inocentes. Cometi e tenho isso na mente, que tenho que cumprir e sair para posteriormente conseguir fazer aquilo que é os meus objetivos. O Serviço Prisional do Cambiote, localizado na comuna da Calima, no Ambo, tem a sua política virada à ressocialização dos reclusos, por formas a que estes encontrem uma oportunidade de trabalho no mercado, bem como a promoção do autoemprego. No quadro do paradigma da formação de reclusos, esta direção, em parceria com o INAFOP, vem formando reclusos, preparando-os para o mercado de trabalho, tão logo seja restituída a sua liberdade. Importa destacar que o processo de formação técnico-profissional dos reclusos é feito na base do protocolo de cooperação existente entre a Direção-Geral do Serviço Penitenciário e a Direção Nacional dos Serviços do INAFOP, cujos resultados obtidos nos últimos tempos têm sido animadores, tirando vários reclusos na vida de criminalidade e ou na reincidência criminal. Mais de 10 mil jovens angolanos e são-tomenses participam da primeira edição do FestiJovem, o Encontro da Juventude Católica. O evento, que acontece na capital angolana, é promovido pela Arquidiocese de Luanda. A juventude continua a ser o foco central da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, olhando pelas várias situações cotidianas que muitos enfrentam e que merecem maior engajamento de todos para a superação das adversidades. Alguns peregrinos destacaram a importância do evento como um momento de irmandade e de manifestação pública da fé. A obter experiências, obter mais conhecimento, enriquecer-me a mim e também levar experiências para São Tomé e Príncipe. Muito esperançoso para ver quais serão as próximas atividades, para ver quais serão as próximas dinâmicas e aproveitar o máximo possível. A nossa missão é essa, levar os jovens para os bons caminhos. Se não estuda, aprende, vamos ajudar a que ele se engane, estuda, aprende catequese, poderá ser batizado, poderá fazer os sacramentos e seguir um caminho livre. Que tem culturas diferentes, então vamos aqui nos interagir para saber as danças típicas de cada província. Temos o Tianda, temos a Rebita, que é típica da cidade de Luanda. Temos também poesias nas línguas nacionais, tudo em prol do Cristo, o Eterno Jovem. Um evento que acontece pela primeira vez no nosso país tem como objetivo fortalecer a fé e a unidade entre a juventude católica e não só, que estão congregados em vários pontos da Arquidiocese de Luanda, com catequeses, incluindo também momentos culturais. Porque esse convite não foi só dirigido aos jovens católicos, mas a todos os jovens, como também o desejo do nosso Papa Francisco, que todos caminhemos como a igreja. De facto, estou a constatar isso no terreno, que os angolanos são um povo alegre, um povo acolhedor. Isso faz que as coisas tornem-se mais fáceis. Neste momento, temos em acampamento já mais de 10 mil jovens. O arcebispo de Luanda garantiu a realização do evento nos próximos anos. Sim, este encontro é um encontro de todos os jovens. Jovens, dizemos, de todas as confissões religiosas, mesmo jovens não crentes, encontrarem-se pelo facto de se sentirem jovens. O jovem tem um desejo de ir crescendo e ir se afirmando de uma humanidade nova, afirmada nos princípios da solidariedade, da justiça, da interajuda.
O evento, denominado Festi Jovem 2024, termina no domingo no Estádio dos Coqueiros e trará várias novidades, entre as quais a presença de artistas de vários estilos musicais. Veja no próximo bloco, campanha Somos Iguais, iniciativa das primeiras damas africanas para o empoderamento da mulher. Veja também 3.000 sites construídos de forma ilegal no domínio AO foram encerrados. Voltamos a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Bem-vindo de volta. Foi lançada hoje a campanha Somos Todos Iguais, saúde, educação, empoderamento económico e violência baseada no género são as áreas que vão dominar a campanha de iniciativa das primeiras damas africanas para o desenvolvimento. Angola foi escolhida para o ato de lançamento, prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço, e pela Vice-Presidente Esperança da Costa. As primeiras damas africanas reuniram-se em Luanda para dizerem ao mundo: somos todos iguais. Em sala cheia, com convidados de honra, de olhar atento para um propósito claro: a promoção da mudança e uma ação convicta de combate às desigualdades. Ana Dias Lourenço, primeira-dama de Angola, foi anfitriã do evento. Na sua intervenção, Ana Dias Lourenço defendeu um olhar coletivo para 2 pilares fundamentais, no que tem a ver com a educação para a igualdade do género e a violência contra crianças e jovens. Propomos uma abordagem abrangente e inclusiva que envolve a sensibilização, a educação e a capacitação de todas as camadas da sociedade, o comprometimento e a ação por parte do Executivo, legisladores e outros atores-chaves. A primeira-dama de Angola sinalizou também que a violência juvenil tem grande impacto na saúde mental das suas vítimas. A violência infanto-juvenil é um problema social que afeta desproporcionalmente mulheres, meninas e meninos, impactando todas as áreas das suas vidas. Compromete os seus direitos fundamentais, a saúde física e mental e a liberdade financeira e impede o seu desenvolvimento pleno e a sua felicidade. Um futuro econômico sustentável só é possível com as vozes das mulheres presentes em todos os campos. Foi o que defendeu Fátima Mahada Bio, primeira-dama da Serra Leoa. É minha humilde visão que podemos aumentar as oportunidades para as mulheres alcançarem o sucesso econômico e criar o desenvolvimento do capital e apoiar a nutrição e a saúde das raparigas, aumentá-las nas escolas e promover seu acesso a STEM e educação de alta qualidade e ultrapassando as barreiras culturais de exclusão através da promoção de inclusão política e econômica e reforçar as nossas leis e instituições de igualdade de género. Já a primeira-dama de Cabo Verde, Débora Catiza Carvalho, frisou que, apesar dos avanços, os desafios para o empoderamento da mulher são enormes. A nível global, estima-se que 129 milhões de meninas estão fora da escola, com 32 milhões em idade escolar primária, 30 milhões em idade escolar secundária inferior e 67 milhões em idade escolar secundária superior. Esses números levam-nos a refletir as barreiras que ainda persistem para as meninas enfrentarem, incluindo normas sociais e culturais prejudiciais, a pobreza, violência baseada no género e a falta de infraestrutura escolar adequada. E um dos momentos mais altos do evento foi quando a primeira-dama se emocionou ao falar do caso de crianças que são violentadas pelos próprios pais. Nós acabamos de ouvir um pai que viola uma filha de 2 anos, fica 2 semanas na cadeia e o procurador ou o juiz diz que tem que ir porque não tem prova. O que é que faltou? O que é que faltou? Eu peço desculpas, mas não podia sair desta sala
sem dizer que eu vou me empenhar pessoalmente para que isto termine na nossa terra. A par de Angola, a campanha Somos Todos Iguais é extensiva a 17 países do continente africano. As primeiras damas devem divulgar a campanha em eventos presenciais com reflexões baseadas em questões pertinentes dos seus próprios países. O presidente João Lourenço discursou no ato do lançamento. Na ocasião, disse que a igualdade entre homens e mulheres ainda é um desafio. Entretanto, reafirmou o compromisso do seu governo em continuar a trabalhar para equilibrar esta assimetria. O presidente da República considera fundamental que se perceba que a construção de sociedades onde as pessoas são de facto iguais faz parte de um processo no qual governantes e a sociedade no geral devem assumir em consciência um papel responsável e ativo na edificação desta arquitetura social dos tempos modernos. Para João Lourenço, que discursava na abertura da conferência da Organização das Primeiras Damas para o Desenvolvimento, denominada Somos Todos Iguais, não pode haver mais lugar a nenhum tipo de discriminação econômica, laboral, de acesso ao ensino e aos serviços de saúde, bem como ao emprego. Perante os factos que referi, não basta formularmos ideias e conceitos que podem ser teoricamente muito bem acolhidos, mas que pecariam na sua aplicabilidade por ausência de mecanismos e normas que levem a uma alteração das mentalidades daqueles que teimam em oferecer resistência aos bons padrões de comportamento social. Temos de ter sempre presentes os ensinamentos da história recente da humanidade, que nos relatam factos que demonstram que as relações entre humanos baseadas na ideia da superioridade, como foi o caso da escravatura no passado, do racismo e do fundamentalismo religioso nos dias de hoje, não contribuem de modo algum para a harmonia social necessária à congregação de esforços de todos em favor do progresso e do desenvolvimento. Este evento, que decorre sob o lema A Educação para a Igualdade de Gênero e Luta contra a Violência Infanto-Juvenil, junta na capital angolana primeiras damas do continente berço, mulheres de diferentes setores sociais e econômicos e membros da sociedade civil. É importante que a educação promova valores de respeito, igualdade e diversidade para combater os estereótipos de género e promover entre si relações saudáveis. É importante agir-se ao nível das famílias, das escolas e das comunidades, no sentido de se promover permanentemente entre os jovens, meninas e rapazes, a cultura da não discriminação, para que se elimine a ideia absurda da superioridade do homem sobre a mulher, preconceito que está quase sempre na base da violência física e psicológica, dos maus tratos morais e de outros abusos. No final do seu discurso, o presidente da República exortou as primeiras damas a juntarem suas vozes às de milhões de mulheres no mundo, apelando para o fim imediato dos conflitos que acontecem no mundo todo. Aproveito esta oportunidade para exortar as primeiras damas aqui reunidas em Luanda a juntarem suas vozes às de milhões de mulheres no mundo, apelando para o fim imediato dos conflitos na RDC, em defesa da vida e da dignidade das mulheres e crianças que, embora indefesas e inocentes, são, sem sombra de dúvidas, as principais vítimas destas guerras. Voltaram a ser apreciados o relatório e parecer conjunto da proposta de lei de segurança nacional e da divisão político-administrativa. Com a aprovação, as leis estão prontas para serem votadas em plenário na etapa final, na aprovação global. O país está prestes a criar 3 novas províncias após a aprovação do relatório conjunto sobre a divisão político-administrativa.
Inicialmente, a proposta visava dividir apenas as províncias do Cuando Cubango e Mochico. No entanto, impulsionada pelo grupo parlamentar do MPLA, também inclui a divisão da província de Luanda. Sendo certo que a grande novidade é claramente a divisão da província de Luanda em duas, manter-se a província de Luanda e surge então também a província de Icolo e Bengo. Então, o essencial é isso que os senhores deputados, a soberania do povo, decidiu aqui na Casa das Leis. A oposição acusa o MPLA de violar o regimento interno do Parlamento ao forçar a discussão sobre a divisão de Luanda, mas o partido no poder afirma ter fundamentos legais para a decisão. Na proposta do Executivo, a divisão da província de Luanda acaba também por ser um fundamento bastante para se desconstruir aqui a narrativa de que as iniciativas legislativas que entram aqui para a Assembleia Nacional saem tal como entram. O documento, quando é acolhido na generalidade, os deputados têm a soberania de fazer adições, de concordar e de não concordar com determinados termos que constam das iniciativas legislativas. Portanto, tudo o resto está em sede daquilo que nós chamamos do combate político. Os deputados também aprovaram um relatório favorável à Lei de Segurança Nacional, que esclarece a participação dos membros dos órgãos de defesa e segurança em atividades político-partidárias. A proposta trazia apenas a suspensão, mas chegou-se à conclusão que todos aqueles membros dos órgãos de segurança nacional, independentemente de serem oficiais, serem agentes ou membros desses órgãos nos vários escalões, no ativo não poderão exercer atividade política partidária. O que é que nós queremos dizer? Não é só no sentido em que ele está fardado ou está na unidade. Diz que ele esteja no ativo. Tanto no ativo ele pode estar de férias, no ativo ele pode estar de licença médica, ele fica sujeito às restrições. Além disso, foi aprovado o relatório conjunto da proposta de lei de bases do Sistema Nacional de Formação Profissional, que será igualmente votado em sessão final global na próxima quarta-feira, 14 de agosto. Soberania digital, domínio AO e modernização dos serviços tecnológicos. Em destaque. E é disso que falamos agora. Angola já alcançou a sua própria soberania digital, tendo em conta o processo de modernização dos serviços tecnológicos em Angola. O Infosi informou hoje que desligou em julho 3.000 sites construídos de forma ilegal com o domínio AO. Os dados foram avançados esta sexta-feira em conferência de imprensa pelo diretor do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, que revelou ter estendido o prazo de caducidade de todos os domínios da extensão .co.ao até o dia 31 de agosto deste ano. Estas empresas não licenciadas que nós contactamos, tivemos uma resposta negativa na cedência do ficheiro onde contém a informação da titularidade dos domínios e da data de caducidade dos domínios. Assim sendo, o Infosi, por via dos parceiros internacionais, tivemos acesso apenas aos domínios, não tivemos acesso às informações da titularidade e tampouco às informações de expiração dos respectivos domínios. Nesta conformidade, e para não prejudicar as empresas e a proteção para proteger as empresas, nós decidimos estender o prazo de caducidade de todos os domínios da extensão .co.ao e IT.ao até 31 de agosto do corrente ano. Se depois deste período as empresas insistirem em não licenciar os seus domínios, verão os seus sítios da internet completamente desativados. Apelamos que as pessoas fiabilizem os domínios, provem que são os verdadeiros titulares dos domínios que estão neste momento disponíveis na internet, para evitar então o desligamento compulsivo a 31 de agosto destes respectivos
domínios. Esta, na verdade, é a grande questão. Existe um outro segmento de domínios, que é o ED.O e o OG.O. Estes, por sua vez, cumprindo com aqueles que são requisitos internacionais, decidimos convertê-los em EDU, que significa educação.o, e o org para organização.o. As entidades que tiverem domínios nessa extensão ed.o e og.o deverão, da mesma forma, recorrer ao dns.o no sentido de fazer a conversão da extensão do domínio. Quer a conversão da extensão do domínio, quer a fiabilização do domínio, são processos totalmente gratuitos, não requerem qualquer tipo de pagamentos. Para acelerar o processo de regularização dos sítios na internet com os domínios da extensão .co.ao, o Infosa tem à disposição um call center através dos terminais 924 28 16 98 e pelo WhatsApp 924 28 13 97. Não há notícia de violação do cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo, em vigor desde a meia-noite do dia 4 de agosto e assinado em Luanda, a 30 de julho, com a mediação do presidente João Lourenço. Este conflito, que se arrasta desde 2021, envolve Ruanda e a RDC e tem o epicentro no Kivu Norte e no movimento rebelde M23, que já anunciou que não aceita um acordo em que não é parte. O presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, fez esta semana uma rápida visita de trabalho a Luanda. Reuniu com o presidente da República, João Lourenço, à porta fechada. E no final do encontro, Ramaphosa fez as habituais declarações de circunstância, tendo dito que o encontro foi uma troca de impressões bilaterais e sobre os conflitos em África. Em representação do presidente João Lourenço, falou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, que também fez declarações protocolares. Nada do que disse um e outro deixou transparecer o relativo ceticismo nos países da região acerca do cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo, que vigora desde a meia-noite do dia 4 deste mês. Estamos no 6º dia sem sobressaltos de maior. Isto é, por agora, parece que este cessar-fogo acordado entre os governos de Kinshasa e de Kigali, com a mediação de Luanda do presidente João Lourenço, está a funcionar. O cessar-fogo assinado justamente em Luanda no passado dia 30 de julho, sem a presença do presidente Paul Kagame, do Ruanda e de Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo, foi amplamente aplaudido pelas Nações Unidas e pelos mais diversos países do mundo. Por estes dias, assiste-se a uma considerável movimentação diplomática envolvendo Angola, os Estados Unidos da América e agora a África do Sul, para além naturalmente da RDC e do Ruanda. Na base destas movimentações estão razões várias. Uma delas, e não menos importante, é o facto dos rebeldes do M23, alegadamente apoiados pelo Ruanda, não se mostrarem disponíveis para cumprir o acordo. No fim de semana, o que aconteceu? O M23 anunciou que tinha capturado a cidade congolesa de Issasha, na fronteira com Uganda, e outras localidades, ao mesmo tempo que assume que não aceita um acordo em que não é parte, sendo que o governo congolês se recusa a sentar-se à mesa com os rebeldes. O presidente João Lourenço não se tem poupado a esforços. Na última semana, manteve conversas telefónicas com os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e da República do Ruanda, Paul Kagame, bem como com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Na visita que fez a Abidjan, na Côte d'Ivoire, em junho, o presidente de Angola deixou pistas sobre a possibilidade de um cessar-fogo na região do leste da RDC, mas também foi dizendo, e de forma prudente, que tem em conta fracassos anteriores, que este processo está contaminado por ocorrências que parecem deitar por terra todo o esforço feito. A mudança de paradigma passa, muito provavelmente, pelo empenho conjunto das lideranças africanas para a construção da paz, segurança e estabilidade no continente. Pode dizer-se que o governo liderado por João Lourenço está comprometido com esse esforço e a intensa atividade diplomática do presidente angolano continua nos próximos dias. E para melhores esclarecimentos está connosco o analista de política internacional, Nelson Pereira. Nelson, boa noite. Professor, bem-vindo ao Girassol Jornal.
O presidente João Lourenço, também mandatado pelo Conselho de Segurança e Paz da União Africana, tem sido incansável na mediação do conflito no leste da RDC. Foi obtido um cessar-fogo em vigor desde o dia 4 de agosto. No entanto, nada pode ser dado como garantido. Que análise faz a esta situação? Bem, a primeira análise que se pode fazer é que o Congo está numa encruzilhada com ação hegemónica, com o intuito de depredação econômica. Ao olharmos para esta ação, nós temos primeiramente que mudar a tipologia da RAM. A RAM é a revolução dos assuntos militares, porque a RAM utilizada do tempo de Clausewitz já não se aplica neste caso, porque nós aqui estamos com a ação de outro tipo de atores. Isso fará com que a forma de analisar a RAM nos levará à mensuração da metamorfose da tipologia do conflito. Ao olharmos para a metamorfose da tipologia do conflito, nós vamos poder aqui então mensurar, identificar quais são os atores. Por isso é que o M23 quer entrar em ação e a República Democrática do Congo não aceita. Por quê? Porque a tipologia desse conflito é diferente das outras, não são dos exércitos. Aqui nós temos uma tipologia de conflito de um ator assimétrico, porque nós temos atores não estatais, com objetivos privados. Nós temos que olhar aqui para os objetivos privados. Que objetivos privados seriam estes? Os objetivos privados aqui acabam sendo o enriquecimento. Aqui, por isso é que eu digo, a ação do ator hegemônico. Os atores hegemônicos patrocinam as grandes multinacionais. E as grandes multinacionais acabam envolvendo-se, patrocinando guerras, patrocinando conflitos, que favorecem a exploração dos minérios do Congo de forma mais barata, o que faz com que o conflito no Congo não termine. E então, nós ao mudarmos essa RAM, ao olharmos para a tipologia do conflito, nós vamos poder identificar quais são os atores que estão envolvidos nisso, porque nós vamos ver que não é o exército do Congo, nem o exército do Ruanda que estão em confronto. Nós temos aqui os outros atores, que é, por exemplo, o M23, e também temos que ver que não é só o M23. Nós temos vários grupos paramilitares, nós temos mercenários, temos fanáticos e, posteriormente, temos o patrocínio de militares ou do governo ugandês e do governo do Ruanda. Então, todos esses atores, se não estarem envolvidos à mesa de negociações, não será possível, porque o M23 pode não estar à mesa de negociações, então se está a negociar com quem? Com o Ruanda. E os interesses dos atores assimétricos são as grandes multinacionais que acabam patrocinando. Não podemos deixar ninguém dos atores de fora. Devemos ter em conta todos os atores sentados à mesa a discutir para podermos encontrar o denominador comum que vai levar com que se possam encontrar os meios da resolução desse conflito. Se não se muda a tipologia da RAM, dificilmente nós vamos encontrar paz, porque nós estamos a deixar de mensurar um aspecto muito importante. E este aspecto importante acaba sendo as relações sociais da guerra. O que é as relações sociais da guerra? É o enriquecimento das pessoas de forma indireta, não dependendo do Estado. De algumas pessoas, mas podemos ser otimistas em relação ao fim destes conflitos? Bem, eu gostaria muito de ser otimista. Entretanto, se nós não conseguimos coartar a ação do ator que patrocina esses grupos rebeldes, dificilmente podemos resolver com o M23, mas vai emergir um novo. Para esse aspecto, então, nós vamos atrás de qual é a metamorfose da guerra, quais são os atores que aí estão, como é que eles se mobilizam, como é que eles são patrocinados. Identificado isso, então, estaremos em condições de dar os passos sucessivos para poder sistematizar o monitoramento da ação de todos. Professor, muito obrigado por esses esclarecimentos e volte sempre ao Girassol Jornal. Obrigado, nós. Boa noite. Boa noite. E nós seguimos. 62 pessoas morreram devido à queda de um avião no interior do estado de São Paulo, no Brasil. A queda da aeronave caiu sobre algumas casas e pelo menos 4 pessoas morreram.
25 pessoas foram condenadas à pena de morte por um tribunal militar na República Democrática do Congo. Entre os condenados consta o líder da coalizão considerado rebelde, a AFC. Na sessão de julgamento que começou no mês passado, Corneille Nangaa, líder da Aliança Fleuve Congo, embora ausente, foi considerado culpado de crimes de guerra, participação em insurreição e traição. Nangaa e os demais réus não compareceram ao julgamento por estarem foragidos. Alliance Fleuve Congo é um movimento político-militar lançado por Nangaa em dezembro, com o objetivo de unir grupos armados, partidos políticos e a sociedade civil contra o governo do Congo. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer reafirmou hoje a necessidade de as autoridades permanecerem em alerta máximo durante o fim de semana, devido à onda de violência que atinge o Reino Unido. Segundo Starmer, é fundamental que todas as comunidades se sintam seguras e protegidas e, por isso, a polícia deve estar pronta para responder a possíveis tumultos nos próximos dias, no âmbito dos protestos violentos da extrema-direita e anti-imigração. A cidadã angolana no Reino Unido, Niela Kassul, fala do sentimento que paira ao seu redor. São caminhonetas a serem queimadas, são casas a serem quebradas. No meu bairro específico, normalmente a essa altura do verão teria crianças a brincar. As mães estão cuidadosas, estão com medo, na verdade, de deixarem seus filhos fora para poderem brincar. Nem isso, nem no quintal da casa, os pais estão a permitir. Então, é uma sensação horrível. Ter medo de abrir a tua porta porque você não sabe o que você vai encontrar. A polícia disse que, embora essas pessoas estão a ser responsabilizadas, estão a ser presas pelas manifestações, mas as cadeias não têm capacidade para mantê-los durante muito tempo. Uns vão já foram a julgamento e depois vão direito. Mas o que acontece? Em setembro, essas pessoas todas serão soltas. E numa comunicação oficial, a Embaixada de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda apela aos cidadãos angolanos residentes nas zonas afetadas ou não pelos tumultos a evitar responder a qualquer tipo de provocação de manifestantes da extrema-direita que protagonizam atos de vandalismo. Aos cidadãos nacionais, a missão diplomática angolana recomenda que, caso estejam diante de alguma perturbação, que comuniquem à polícia ou ao consulado-geral. A polícia britânica informou hoje que 595 pessoas foram detidas desde que iniciaram os protestos. O Líbano advertiu hoje que não existe margem para mais demoras e exortou a conclusão de um acordo entre Israel e o Hamas para pôr fim ao conflito na faixa de Gaza. O governo libanês fez o apelo já a perspectivar a reunião para o dia 15 de agosto, onde deverá apresentar uma proposta para o acordo entre as partes em conflito. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdallah Habib, disse que o governo libanês considera que não existe margem para mais demoras e exorta todas as partes interessadas a acelerar o processo de libertação de reféns, iniciar um cessar-fogo e aplicar o acordo sem vacilação. Os Estados Unidos, Catar e Egito anunciaram na noite desta quinta-feira um encontro para a próxima quinta-feira em Doha, no Catar, ou Cairo, no Egito, com o objetivo de garantir uma solução urgente aos pontos onde persiste desacordo. Depois do intervalo, seroprevalência infantil, na reportagem da semana, abandono e tratamento. Veja também o melhor do desporto com as transferências do Girabola. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já! Renovados votos de Boa Noite, Angola. O tratamento pediátrico para crianças infectadas com VIH-Sida tem sido melhor a cada ano que passa. Mas o impacto na vida destas crianças é ainda enorme. A reportagem da semana é sobre estas crianças e a necessidade de uma psicoeducação que as ajude a terem uma vida mais normal possível. A proposta é da Manuela Costa. É como se o sol parasse de brilhar. Quando as luzes se apagam, a esperança parece adormecida. Esse é o dilema enfrentado por quem vive com HIV-Sida. Em crianças, o problema muitas vezes parece ser mais complexo. Aproximadamente 318 mil pessoas viviam com VIH-Sida
mas que maioritariamente deste grupo era composto por indivíduos dos 15 aos 45 anos. Os menores de 15 anos representam uma fasquia bastante reduzida. O número de crianças com menos de 14 anos diagnosticados com VIH-Sida tem estado a rondar em torno de 1.000 crianças todos os anos. O tratamento pediátrico para crianças com HIV-Sida melhorou significativamente desde 2010, mas o impacto na vida dessas crianças é bem maior do que se pensa. Algumas delas, inclusive, chegam a ser abandonadas pelos próprios pais. Normalmente é uma culpabilidade excessiva, no sentido de que por que nós permitimos que a criança tivesse esse tipo de diagnóstico. Então as pessoas culpam-se e muitas vezes não tomam a atitude de poder fazer uma intervenção que é pontual. Há uma tristeza muito profunda, muitas vezes as famílias desestruturam-se e claro que no que tem a ver com a criança, isto vai depender muito da intervenção que a família fizer, obviamente com a orientação profissional que a equipa médica inicialmente, mas depois também outros profissionais poderem providenciar. Inicialmente é importante educar a própria criança. Dependendo do seu nível de percepção, informá-la sobre a sua condição de saúde e, sobretudo, se tratar, por exemplo, do HIV-Sida, dizer-lhe das formas de transmissão e de não transmissão. Casos do tipo chegam com frequência ao Hospital Pediátrico David Bernardino. Diariamente, a unidade recebe em média de 10 a 20 casos por dia, entre positivos e negativos. Aqui, as crianças desabrigadas ou abandonadas antes que sejam encaminhadas para os centros de acolhimento, como o Lar Cousola, elas recebem o devido acompanhamento. Os recém-nascidos abandonados pelos progenitores passam pelo processo da testagem do HIV para assegurar o estado serológico delas. Do lar de acolhimento, fica aberto o processo para adoção. Na sala de dispensação de medicamentos, os antirretrovirais chegam do depósito de medicamentos. A partir daqui, os pacientes recebem a medicação mensal. Esta unidade recebe os pacientes dos diferentes hospitais de Luanda e não só. Aqui são assistidas doenças como a malária, tuberculose e HIV. Primeiramente, nós fazemos o teste rápido. Se esse teste rápido der positivo, nós passamos para o Unigold, que é um teste mais amplo, com maior certeza, com maior percentagem de que esse paciente tem mesmo o HIV, e a partir daí esse paciente começa a fazer as medicações com antirretrovirais. Essas crianças vão perdendo peso à medida que vão crescendo. O surgimento de determinadas manchas no organismo, a nível da pele, o surgimento de casos de candidíase oral, que habitualmente os pais chamam de sapinho, ou seja, uma mancha branca que vai surgir na cavidade oral da criança, e quadros de diarreia tão frequentes, tão agudos, que acabam por levar a criança a um estado de desidratação bastante rápido. Acabamos por determinar o quadro serológico da criança, procedemos ao internamento e depois são submetidas ao tratamento. Em determinadas situações nós temos resposta desse tratamento, mas infelizmente as taxas de mortalidade, por causa da situação em que as crianças ocorrem no hospital, também às vezes não ajuda e muitas dessas crianças acabam por perder a vida. Programas como o Nascer Livre para Brilhar, de iniciativa da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, que terminou em 2021, registrou melhorias na redução da taxa de transmissão do HIV de mãe para filho, saindo de 26% em 2018 para 15% em 2021. A cobertura do diagnóstico precoce infantil, que aumentou de 7% em 2018 para 16% em 2021. Já o tratamento com antirretrovirais em crianças passou de 13% em 2018
para 19% em 2021. Com foco no compromisso de contribuir para reduzir o estigma e a discriminação e promover o combate ao elevado nível de desinformação, a Primeira-Dama da República lançou em abril deste ano o programa Geração Sem SIDA até 2030. Tivemos uma redução bastante significativa nas taxas de transmissão da doença da mulher grávida para o seu filho, isto porque o programa abrangiu um número bastante grande de gestantes em todas as províncias do país e com a medicação correta que as mães fazem durante o período da gravidez, durante o parto e após o parto, o risco reduz de forma tão significativa que passamos a ter um número muito grande de crianças seronegativas resultantes de uma gravidez cuja mãe é seropositiva. Outras formas de contágio resultam de violações e abuso a menores, que só mais tarde, por via dos exames, descobrem que estão infectadas. Nesses tempos, agora o número também tem aumentado de crianças que têm efetuado a prática da prostituição. Então, essas crianças também têm aparecido ao nosso centro e essas crianças também têm, infelizmente, o diagnóstico de HIV e também são acompanhadas. Muitas delas têm progredido, têm feito a medicação e as outras, como sempre, há sempre um paciente que é sempre desleixado, aparece só quando tem sintomas. Quando falamos sobre o corte vertical, é que a criança não nasce pelo parto normal. Agora, quando nascem por via do parto normal, a partir daí ela transmite o seu vírus para a criança. Para os pais, especialistas recomendam a necessidade de psicoeducação para que crianças infectadas consigam levar uma vida normal em sociedade. Vamos agora à página desportiva. O São Salvador do Congo tem um novo treinador. Acompanhe agora as últimas novidades do mercado de transferências nacional. Flávio Amado da Silva, de 44 anos, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como treinador do Clube Desportivo São Salvador do Congo, após uma reunião com a direção do clube. O ex-internacional angolano vai assumir o comando técnico da equipa de Banza Congo para a época desportiva 2024-2025, juntamente com seu técnico adjunto, Dias Caires. O ex-Palanca Negra, antes disso, foi técnico adjunto do Petro de Luanda. Flávio representou a seleção angolana de futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012. Se uns entram, outros saem. O Ilhete de Benguela anunciou também nesta sexta-feira que já não vai precisar do préstimo dos defesas Diema Sadila Diwe e Feliciano Javela Panilson no plantel principal para a próxima época, mas farão parte da estrutura do clube, desempenhando funções diferentes. Panilson ficou 2 temporadas no Ilhete de Benguela, fez 36 jogos e marcou 2 golos. Por sua vez, Diwe não anotou tentos, mas realizou 44 duelos. Zé Tabogo, orgulho africano. Hoje ficamos por aqui, gratos pela atenção dispensada. Amanhã há mais. Boa noite e fiquem bem. Veja a seguir, visão de Ismael Mateus. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.